Olá, pessoal! Nesse vídeo, então, vamos resolver a questão 5 da lista de exercício de filtração da disciplina de Operações Unitárias 1, ministrada pelo professor Edson Cordeiro do Vale, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos para uma breve introdução teórica. Filtração é a remoção de partículas sólidas de um fluido pela passagem do mesmo por um meio filtrante no qual os sólidos são depositados. O meio filtrante conta com pequenas aberturas que permitem a passagem do fluido, que é impulsionado pela diferença de pressão na entrada e na saída do filtro. O fluido pode ser um líquido ou um gás. Devido à enorme variedade de materiais a serem filtrados e às diferentes condições de processo, muitos tipos de filtros foram desenvolvidos. Os filtros podem ser classificados quanto à sua pressão de trabalho. A maioria dos filtros industriais são filtros de pressão, filtros de vácuo ou separadores centrífugos. Os filtros também são classificados como contínuos ou descontínuos, dependendo se a descarga dos sólidos for constante ou intermitente. Em um filtro contínuo, a descarga dos sólidos e do fluido é ininterrupta enquanto o equipamento está em operação. O filtro prensa, então, tipo mais comum de filtro, operação de forma flexível, baixo custo de manutenção, desmontagem é feita de forma manual, processo de lavagem demorado e torta é removida no fim do processo. Filtro prensa é formado por várias placas paralelamente que são cobertas pelo meio filtrante, que pode ser de papel, tecido ou metal. A placa permite a passagem do líquido, que vai escoando por canais específicos. À medida que o líquido passa, ele atravessa o meio filtrante e a fase sólida é retida nele. Nesse momento, as placas são separadas e a torta é removida. Depois, o filtro é remontado e o ciclo se repete. Os filtros prensas são usados no tratamento de água e efluentes. Também podem ser empregados em estações de tratamento de efluentes para desidratação do efluente, reduzindo o volume de lodo gerado, e assim diminuindo os custos de destinação do lodo. Na indústria de alimentos, o filtro prensa é utilizado na fabricação de gelatinas, cervejas, entre outros. Antes da leitura da questão, vamos só deixar aqui ilustrada a origem das equações de Kp e B que usaremos para encontrar os nossos resultados. Aqui nós trouxemos um pouco de onde surgem as fórmulas de Kp e B, que serão importantes para os nossos cálculos. Esses dois valores estão diretamente relacionados com os valores de resistência da torta e resistência do meio filtrante. Vamos então para o enunciado da nossa questão. Questão 5. Sua empresa possui um filtro prensa com área total de 34 metros quadrados. Por um motivo de mudança de processo, esse equipamento não será mais utilizado. Para aproveitar a mão de obra qualificada e o investimento já feito no equipamento, você propõe que sua empresa ofereça para outras empresas o uso do filtro como um serviço. Empresas das redondezas acharam interessante e trouxeram uma amostra da suspensão a ser filtrada, sendo a caracterização de uma das amostras apresentada abaixo. Calcule a capacidade de filtração por ciclo, considerando um ciclo de montagem e descarregamento de 15 minutos. O filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 1.650 kg. Não é necessário lavar a torta. Calcule o tempo total de um ciclo. Repita os cálculos caso a pressão de operação do filtro industrial seja 30% maior que o filtro de laboratório. Então, esses são os dados também fornecidos pelo problema, né? A tabela de tempo em função do volume de filtrado. Temos a primeira coluna, o tempo em segundos, a segunda, o volume em ml, mas o que interessa para o nosso cálculo é a terceira coluna, volume em metros cúbicos, e por último, a coluna de T sobre V. Também temos a tabela com as propriedades que vamos precisar para resolver o nosso exercício, que contém a viscosidade, que é 1,10 vezes 10 a menos 3 pascal segundo, a área do laboratório, que é 3,32 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, o nosso ΔP em pascal, que é 50.800, e o nosso CS em quilogramas por metro cúbico, 27,6. Uma das perguntas do nosso problema era o tempo de ciclo. Para saber o tempo de ciclo, eu vou usar essa equação. Vamos analisar agora o que é que já temos dessa equação.
Então, poderemos obter Kp e B através dos dados fornecidos pela tabela T sobre V e volume. E o V poderemos obter com uma simples regra de 3, utilizando o nosso dado de CS, que é a massa de sólidos por volume em suspensão, e a informação da quantidade de massa de torta seca no filtro necessária para o descarregamento do mesmo. Restando então apenas a nossa única incógnita, que será o tempo de ciclo. O problema também nos pede a capacidade de filtração por ciclo. A capacidade de filtração é obtida dividindo seu volume de filtrado pelo somatório dos tempos de ciclo, desmontagem e lavagem. Vamos analisar agora, então, o que já temos dessa equação. O volume nós já temos, que pode ser descoberto através da relação com o CS, como já falei anteriormente. O tempo de montagem e descarregamento enunciado nos deu, que é de 15 minutos ou 900 segundos. O tempo de lavagem foi dito para ser desconsiderado, então já podemos descartar. E o tempo do ciclo será descoberto com a equação anterior, só restando a nossa capacidade como incógnita. Então, iniciando aqui os nossos cálculos, temos os dados necessários para elaborar o nosso gráfico de T sobre V versus V, sendo que o volume deve ser em metros cúbicos e o tempo em segundos. Fazendo uma regressão linear destes dados, que pode ser feita no Excel ou na calculadora, encontramos a equação da reta. Nós temos um modelo de equação em que y é igual a ax mais b. Temos que o nosso b é igual ao coeficiente linear b, e temos que o nosso coeficiente angular a é igual a kp sobre 2. Logo, multiplicamos por 2, teremos kp. Sabendo então o nosso kp e b de laboratório e tendo o problema nos fornecido o restante dos dados, aplicamos as equações de Kp e B para descobrir a resistência da torta e a resistência do meio filtrante. Aplicando as equações, teremos que α, que é a resistência específica da torta, é 8,88 vezes 10 na 9 metros por quilograma, e que Rm, resistência do meio filtrante, é 1,96 vezes 10 na 10 metro na menos 1. Os valores de α e Rm são os mesmos para o filtro de laboratório e industrial. Sabendo que a área do filtro é de 34 metros quadrados, descobriremos o Kp e B para o filtro industrial. Usando então a mesma equação de antes, com a diferença que agora estaremos usando a nossa área de filtro industrial, descobriremos Kp e B para o filtro industrial. Agora, a única informação que está faltando para usarmos a fórmula do tempo de ciclo mostrada anteriormente é o volume. Sabendo que o nosso CS é 27,6 kg/m³, relacionamos com a nossa informação de que o filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 1.650 kg. Descobrimos, então, o volume que isso representa. E temos, então, que o volume é de 59,78 metros cúbicos. Substituindo-se, então, todos os valores na equação, chegamos a um tempo de ciclo de 8.948,2 segundos ou 2,5 horas. Então, agora, tendo o nosso tempo de ciclo calculado até o momento, sabendo que o tempo de montagem e descarregamento é de 15 minutos, 900 segundos, dado pelo enunciado, e que não é lavagem, que também foi nos fornecido no enunciado, podemos calcular a capacidade. Lembrando que o volume é em metros cúbicos e o tempo em segundos. A nossa capacidade, então, será de 6,07 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. O enunciado ainda nos pede para calcularmos o tempo de ciclo e a capacidade para o caso de a pressão de operação do filtro industrial ser 30% maior que a do filtro de laboratório. A gente sabe que o nosso α e o nosso Rm serão os mesmos, não sendo necessário calcular novamente. Agora precisamos calcular qual será esse valor de operação 30% maior, que de acordo com o cálculo é 66.040 Pascal. Considerando então a nossa área de filtro de 34 metros quadrados e a pressão 30% maior, descobrimos um novo Kp e B
E agora podemos substituir na equação para saber o nosso novo tempo de ciclo. Então, nosso novo tempo vai ser 6.883,24 segundos ou 1,9 horas. E com o novo tempo de ciclo, nossa nova capacidade será então de 7,68 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, tendo calculado tudo que o problema nos pedia, para finalizar, temos essa tabela comparativa com os valores de tempo de ciclo e capacidade para pressão inicial e para pressão 30% maior. Como podemos ver, com o aumento da nossa pressão, obtivemos um menor tempo de ciclo e, consequentemente, uma maior capacidade de filtração por ciclo. Então, a respeito dos cálculos, era isso, mas só retomando até um pouco da teoria inicial, o filtro prensa que nós usamos, que foi nos dito nesse enunciado, gostaríamos de fazer algumas considerações a respeito dessa escolha. A escolha do equipamento filtrante ela depende em grande parte da economia do processo, mas outras condições também devem ser levadas em conta, como a condição do fluido, a viscosidade, a concentração da suspensão de alimentação, quanto material deve ser operado, qual o grau de operação que a gente quer efetuar, os custos. Então, na nossa questão, o filtro prensa usado consegue fazer a filtração. O tempo do ciclo dele foi em torno de 2,5 horas e quando aumentamos a pressão, esse tempo é ainda menor. Levando em conta esse tempo e levando em conta algumas características do filtro prensa, como ele ter baixo custo de manutenção, operação flexível e o fato dele ser um filtro muito comum, consideramos que foi uma boa escolha de tipo de equipamento para o problema.